sobre pensamento, lembrando que as coisas que eu passo para você é sempre uma linguagem muito simples. Muito simples. Por quê? Porque eu sou uma pessoa leiga. Eu sou leiga. Então, tudo que eu ensino aqui para você, tudo aquilo que eu passo para o ouvinte, é aquilo que eu aprendi com a vida. A vida me ensinou tudo que eu sei. A vida é uma escola, não existe como a vida para nos ensinar tantas coisas. E é claro, que viver a vida sem Deus também não vamos aprender nada e não vamos a lugar nenhum. Mas é importante nós aprendermos a aprender com Deus. Fundamental, aprender com Deus. Então, o que eu vou passar aqui hoje para você é algo muito simples, pequeno, eu acho. Eu acho que se a gente fosse falar mesmo sobre pensamento, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Horas e horas e horas a gente iria muito longe. Mas nós vamos entender um pouco melhor. Depois eu leio completo, mas agora eu quero ler só 2 versículos, é Isaías 55, que diz assim, versículo 8 e 9. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa, a minha conduta. E meus pensamentos ultrapassam os vossos. Então, vou ler de novo. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa, a minha conduta. E meus pensamentos ultrapassam os vossos. Palavra do Senhor. Depois eu vou ler ele completo. Mas agora nós vamos entender um pouco sobre pensamento. O que é pensamento? Então, o pensamento, ele é um processo mental. Eu achei bonito isso. Um processo mental. É uma faculdade, é um sistema mental. A essência do ser humano é pensar. Só besteira. É verdade, a gente pensa milhões de coisas durante o dia, mas a gente só pensa aquilo que não deve pensar. A gente pensa nas contas, quando Jesus disse lá em Mateus, os cristãos não têm essas preocupações. Lá Mateus fala, Jesus diz, os cristãos não têm essa preocupação. E, infelizmente, nós vivemos, né? Nós vivemos assim. E a gente acaba se enchendo de preocupações e a gente acaba, depois, aí vem as consequências, né? Mas a essência do ser humano é pensar. Pensa, 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 pensa. E o pensamento é fundamental para o aprendizado. Sem sem pensamento, nós não vamos crescer nunca. Não existe crescimento sem o pensamento. Porque é justamente o pensamento que é o principal veículo de conscientização. Conscientização. O pensamento é o principal veículo do processo de conscientização. Então, sem o pensamento não existe crescimento. Não existe desenvolvimento. Então, através dos nossos pensamentos é que vai acontecer o crescimento. Só assim.
mais. Aí o que acontece? A gente acaba pensando milhões de coisas que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. E Deus nos deu, olha só, olha que coisa linda que é a nossa mente. Olha que coisa linda que é a nossa mente. Através da nossa mente, nós afirmamos, tiramos dúvida, amamos, odiamos, queremos ou não queremos. Através da nossa mente, nós pensamos um monte de coisa, nós decidimos um monte de coisa. A gente fica com a nossa mente, mais ou menos assim, para você entender. Eu tenho uma conta para pagar. Eu preciso pagar a conta. Um pensamento. Como que eu vou fazer para pagar essa conta? Eu não quero nem falar com meu marido ou com minha esposa que a conta vai vir um absurdo. Quando ela souber, quando ele souber, meu Deus, o que eu faço? Mas tem um filho que está na escola. Mas aquele menino está me dando um trabalho. Mas tem uma vizinha que não aguento mais aquela vizinha. Não, o vizinho que não sai do meu pé. Meu Deus, ainda tem minha mãe para cuidar. Então, a nossa mente, infelizmente, ela só vive em função de pensar o que é negativo. Infelizmente, a nossa mente é assim. Ela só pensa negativo, só tem pensamentos que não dão frutos, preocupações não dá fruto. Nossa mente parece que vive em função das coisas do mundo. Na vaidade. Não. A nossa mente fica pensando na vaidade. Depois fica pensando no carro que não comprou. Depois fica pensando na casa que está tão cara, que tem essa prestação para pagar. E é isso que acaba acontecendo com a gente. Então a nossa mente, ela só pensa isso. Os pensamentos da nossa mente é do mundo. Então percebam que lá no versículo 8 o Senhor fala: pois os meus pensamentos não são os vossos. Os nossos pensamentos humanos são completamente opostos com os pensamentos de Deus. E, infelizmente, muitas vezes, nós vivemos com a nossa mente nas coisas do mundo, mas nós queremos dar as respostas no lugar de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Percebam que nós estamos falando do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar. Criou o homem, que criou a mulher. Pensa, uma mulher quando engravida, ela carrega uma vida dentro dela. E através do homem sai a semente, que é plantada na mulher. E a mulher gera uma criança, 9 meses. Depois essa criança nasce. E ela vai crescendo. É esse Deus de que eu estou falando. O Deus que nós nunca jamais vamos conseguir imaginar ou sonhar. Ele está pensando. Então, se nós formos parar agora para pensar, se você estiver raciocinando junto comigo, usando a mente, que é aquilo que eu falo. Então, para um pouquinho assim, pensa um pouco junto comigo. Imagine esse Deus que eu acabei de falar. Que ama. Deus é amor. Ele vive para amar. Ele é o amor. Pensa nisso. E nós temos uma mente que só pensa nas coisas do mundo constantemente. Só nas coisas do mundo. E aí tem Deus que é divino. E nós somos seres humanos. Parou para pensar comigo? Que coisa mais
mais linda que é a criação. A criação é a coisa mais... Nós, seres humanos, somos a criação mais bela que o Pai pôde criar. Mas enquanto nós estivermos com o pensamento aqui, na mente, nós ainda podemos mudar a situação. Porque enquanto estiver somente aqui na mente, você pecou também em pensamento. Eu pequei também em pensamento. Eu peco em pensamento. Pequei em pensamento. Né? Mas quando vai para o coração, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que pensamos, se ele vai para o coração, ele vai ser transformado em quê? Se for pensamento de raiva, de ira, são esses os sentimentos que nós iremos ter. Se o nosso pensamento for preciso fazer o bem, preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu preciso escutar mais a palavra de Deus e procurar viver aquilo que Jesus está ensinando. O que vai para o meu coração? Sentimentos bons. Você percebe que nós mesmos somos responsáveis por aquilo que nós temos no nosso coração? Nós mesmos somos responsáveis, porque somos nós que levamos ao nosso coração. Então, quando nós dizemos, vivemos rezando, vivemos em oração, vamos na igreja, vamos na missa, rezamos o terço, fazemos novena, e nós fazemos milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, é no pensamento. Pai Nossa, Maria, as orações, tudo isso. Tudo isso vem no pensamento. E se tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa naquele momento for bem, como é que fala? Bem dissolvido, bem escutado, então, automaticamente, o meu coração vai ficar bem. Porque foi muito bem processado os meus pensamentos enquanto eu estava em oração. Enquanto eu estava em oração, na igreja, em casa, em qualquer lugar, enquanto eu estava na igreja, eu estava processando tudo aquilo que eu estava orando. Eu estava atento ao Pai Nosso, à Ave Maria, atento à oração, principalmente à homilia, na missa. Então, se eu processo muito bem tudo isso na minha mente, no momento em que eu estou orando, o que vai ficar no meu coração é uma coisa boa. Entendeu? É uma coisa boa. Porque eu processei bem. E quando caiu no coração, caiu uma coisa boa. Você já prestou atenção? Quando você está com algum problema, e você começa a pensar que você não vai conseguir pagar, que você não vai conseguir... Você já prestou atenção? E quando você fica assim, o que acontece? Vem a ansiedade, vem o nervoso, vem a ira, vem a raiva, vem tudo que não presta. Por quê? Porque você deu atenção às coisas ruins que vieram na sua mente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. E procurar processar mais as nossas orações que ficam na nossa mente, que nós estamos fazendo, para
que quando ela cair no nosso coração, porque isso é automático, né? Vem na nossa mente, da nossa mente cai automaticamente no nosso coração. Então, nós precisamos tomar muito, muito cuidado e ter esse entendimento de que muitas vezes nós ficamos mal, não conseguimos ter paz no coração, só ficamos inquietos, ficamos ansiosos, por quê? Porque justamente, nós pensamos muitas coisas contrárias às coisas de Deus. Nós pensamos. E isso depois vai cair lá no nosso coração e vai trazer o quê? Tudo isso que eu acabei de falar. A ansiedade, o ódio, a ira, a impaciência, tudo isso. Então, nós precisamos entender bem, é claro, que como que nós vamos pensar como Deus? Não tem como pensar como Deus, porque Deus, ele é Deus. Eu acho lindo quando ele diz para Moisés. Quando Moisés fala, mas Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Quem é o Senhor? E o Senhor diz assim, responda que eu sou aquele que sou. Olha que lindo. Eu sou aquele que eu sou. Para você entender. Diga ao faraó que eu sou aquele que eu sou. E eu não vou mudar. Olha que coisa linda. Moisés, então, chega para o faraó e diz, aquele que disse, eu sou aquele que sou, pediu que eu viesse aqui para que você libertasse o povo. O faraó não deixou, foi 10 pragas. O que o Senhor falou lá para Moisés no começo? Diga a eles que eu sou aquele que eu sou. Então, traduzindo para você entender, Deus dizia para Faraó, Faraó, eu sou aquele que eu sou. Eu não vou mudar. Eu vou ser sempre o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Mas Faraó quis mostrar para Deus que ele era Deus. Que ele também podia. E Faraó se deu mal. Por quê? Porque quando Deus enviou Moisés e falou assim, diga a Faraó, eu sou aquele que eu sou, Deus estava dizendo, eu não vou mudar a minha forma de pensar. Eu admiro muito isso em Deus. Era isso que o Senhor estava dizendo. Diga ao faraó que eu não vou mudar a minha forma de pensar. Então, você vai até ele quantas vezes for necessário. Porque eu não vou mudar, Moisés. Eu quero o meu povo livre. Enquanto o faraó não libertar o meu povo, você vai continuar indo lá. Olha só o pensamento de Deus. O que Deus está nos ensinando com isso? Que nós precisamos ter um pensamento só. Só. Não pensar hoje, tá bem, hoje tudo bem, eu vou, tudo bem, amanhã eu não vou, no outro dia eu vou e não vou, sabe? E nós somos muito assim. Nós não podemos pensar como Deus, mas Deus vem nos ensinar como nós devemos pensar. E como nós devemos pensar? Nós devemos pensar como Deus. É isso aí. Nós devemos pensar como Deus, sim. Porque o próprio Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, o que nós precisamos nos conscientizar e chegar numa conclusão é que o mundo existe, realmente o mundo existe, é real. A vida humana existe, mas que também existe uma vida divina que se chama Deus Pai Criador. Então existe
humano e existe o divino. Olha que coisa linda. Deus criou cada ser humano diferente. Portanto, ninguém pensa igual. Cada um pensa um diferente do outro. Você já deve ter ouvido falar isso. E olha que coisa linda. Olha que coisa linda que Deus criou, que foi a criatura. Cada um de nós pensamos diferente. E isso é lindo. Isso é maravilhoso. Mas o que nós precisamos é pensar como Jesus pensou. Certo? Pensar como Jesus pensou. Coloca isso no teu coração hoje. Eu preciso pensar como Jesus pensou. Eu sou humano, cada um é diferente do outro. Isso é louvável, isso é maravilhoso, isso é magnífico, isso é esplêndido, criação de Deus. Mas Jesus veio na Terra para dizer que, para você entender o que eu estou falando, Jesus veio na Terra para dizer que pense como o Pai pensa, tenha atitudes como o Pai pede que a gente tenha. Para pensar comigo. Jesus veio para nos mostrar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para você entender e dizer assim, olha, cada um de vocês pensa de um jeito. Aquele grupo pensa uma coisa, o outro grupo pensa de outro, o outro pensa de outro. Aquela casa, naquela família, eles pensam de um jeito. Naquela família, pensa de outro jeito. Mas olha, eu vim aqui para dizer para vocês que vocês pensam de uma forma humana. E isso é louvável, porque vocês são criatura de Deus e Deus criou cada um diferente. Não é porque um come abacaxi, outro tem que comer, não é porque um come goiaba, outro tem que comer. Onde entra aí o respeito ao próximo. Então, cada um pensa de um jeito. Mas Jesus veio para dizer justamente isso. Para vocês entrarem no céu, olha só. Para vocês entrarem no céu, vocês precisam acreditar nos pensamentos de Deus. Porque o ser humano, Jesus estava dizendo assim, dizia assim para a gente ter, o ser humano, para quem não aceita a intervenção divina e continua se apoiando em suas ideias, esses são os pensamentos humanos. São pessoas que continuam se apoiando em suas ideias. Eu penso assim. Fulano não trabalhou, então não tem direito de comer. Quem trabalha não come. Pensamento humano. Então, pensamentos humanos, é para quem não aceita a intervenção divina e continua apoiando nas suas ideias. Agora, o pensamento divino é quando o ser humano converte os seus pensamentos em divinos e muda de procedimento, se apoiando nas ideias de Deus. Então, muitas vezes nós vamos para a igreja, nós fazemos as nossas orações, mas nós não nos apoiamos nas ideias de Deus. Senhor, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas as ideias são minhas e eu quero viver como eu quero escolher aquilo que eu quero escolher, eu quero ter a minha própria vida, eu quero ter minha própria forma de pensar. Né? Então, esse daí
é aquele que não aceita a intervenção divina e continua se apoiando em suas ideias. Ora, tem muita fé, vai para a igreja, lê a Bíblia, faz tudo isso, mas infelizmente a pessoa continua se apoiando em suas ideias e não nas ideias de Deus. E o divino é quando o ser humano, o pensamento divino é quando o ser humano, ele se converte. E os seus pensamentos já não são mais humanos, eles são divinos. Porque ele parou de pensar em pensamentos humanos para começar a pensar, para começar a processar em sua mente os pensamentos divinos, se apoiando nas ideias de Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Por que muitas vezes a gente ora e fala, ai meu Deus, minha vida continua a mesma. Mas por que não muda? Porque nós não mudamos os nossos pensamentos. Nós continuamos com os nossos pensamentos. Vamos pensando do mesmo jeito. De quando a gente não ouvia falar de Jesus, nós começamos a ouvir falar de Jesus, mas nós continuamos com os mesmos pensamentos. E tem uma pessoa assim, que inclusive é da minha família, né? Então ela sempre teve o costume de dizer assim para mim, quando eu falo alguma passagem bíblica, então essa pessoa falava assim para mim, essas são as suas verdades. E eu respondi assim, vai lá, pega a Bíblia, lê, aí depois você vai dizer se é as minhas verdades ou se é as verdades de Cristo. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser gravada no meu coração. E ela só vai ser gravada no meu coração quando eu processar ela na minha mente. Quando eu processar ela na minha mente. E da mesma forma, o nosso fim aqui no mundo. E só existem dois destinos. Existe o destino humano e o destino divino. O destino humano é esse que eu acabei de falar aqui para você. Certo? É esse que eu acabei de falar para você. É o destino humano. Então, a pessoa, ela morre continuando pensando humano. Continuando a se apoiar em suas ideias. E aí Deus não intervém na vida dela. Por milhões de orações que ela faça. Porque o que nos abre o coração é tudo aquilo que nós processamos na nossa mente. Faça essa experiência. Começa a processar a palavra de Deus, pega lá, vai lá em João, porque João é maravilhoso, a coisa mais linda, se você quer conhecer Jesus, pega lá em João. Então, quando você começar a ler João, o Evangelho de João, e começar a processar isso na sua mente, você não precisa se preocupar em limpar o seu coração, porque automaticamente o seu coração vai se limpando aos pouquinhos, devagar, porque você processando a palavra de Deus na sua mente, automaticamente vai ser gravada no teu coração. E o humano, né? Agora, o destino divino é quando eu passo a converter os meus pensamentos e trazendo os pensamentos de Deus na minha mente. Então, automaticamente, processando os pensamentos de Deus na minha mente, vai cair no meu coração somente coisas boas. E onde tem coisas boas, tem Deus. Então, Deus intervém, Deus se aproxima e nos leva na hora da nossa morte. Se você parar para pensar, pensa nisso. Reflete nisso. Ouve esse áudio mais uma, duas, três, 4 vezes. E você vai perceber que a nossa cura e a nossa libertação não está só em Jesus. Porque Jesus, ele só vai fazer o impossível. Mas o possível somos nós que fazemos. Céu e inferno somos nós que escolhemos. É eu que escolho o céu e o inferno. Então, se eu quero se eu quero uma alma tranquila, boa,
na paz, então eu preciso processar a palavra de Deus na minha mente para que seja gravada no meu coração. Então, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não tem como, não são os pensamentos de Deus. Então, você percebe que é necessário, que é muito importante nós começarmos, às vezes a gente fala assim, mas eu não vou deixar de me apoiar nas minhas ideias, eu penso assim, eu penso assim, mas na hora da enfermidade, na hora que vem uma doença, a gente quer mudar rapidinho. Eu costumo dizer assim, nós não temos tempo para ter tempo de ficar pensando nas coisas de Deus e processando as coisas de Deus, porque nós não temos tempo, nunca temos tempo. Mas basta vir uma doença na nossa vida, basta a gente chegar numa sala do médico e o médico dizer, você tem 6 meses de vida. Como que a gente arruma tempo? Mas aí já é tarde, o tempo se torna curto. Então, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a ouvir mais vezes esse áudio e buscar essa consciência que Deus, ele não dá salvação, ele oferece. Hoje, quando eu trouxe esse tema aqui, é o próprio Jesus te oferecendo a salvação. Porque eu não ia falar sobre isso. Não ia. Eu ia falar sobre outra coisa. Mas aí eu vou orando, vou buscando. E aí eu entrei aqui na rádio, né, do Sagrado Coração de Jesus.com, que é uma rádio simples, só para evangelizar, né, nada mais sério. E aí, conforme eu entrei, eu mesma estava, era áudio, né, os áudios que eu faço, e aí eu mesma estava evangelizando aqui e falou dos pensamentos, e na hora veio, fale sobre os pensamentos, né? Então, tá aqui, eu vou ler esse salmo, né, que é o Isaías 55, eu vou ler de 6 a 11, e o tema é buscar o Senhor. Essa leitura resume tudo aquilo que eu falei. Buscar o Senhor é buscar, através da palavra dele, processar isso na nossa mente, para que quando cair no nosso coração, seja gravada a palavra de Deus no nosso coração. Então diz assim, buscai o Senhor. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado e seu comportamento, e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e o nosso Deus, que perdoa generosamente, pois meus pensamentos não são os vossos. O vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor, mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa e a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer. Assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade, cumprido sua missão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando eu estava lendo aqui, assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade. Me veio na hora aquela passagem que eu estava falando, de quando o Senhor diz para Moisés, vai lá e fala, diga, eu sou aquele que sou. E foi cumprido aquilo que Deus falou. Deus não mudou de ideia. Deus continuou pensando aquilo que ele falou. Então, para terminar, eu digo assim para você, e para mim também, que somos nós que precisamos buscar mais o Senhor. Procurar ler mais, principalmente o Evangelho de João. E apoiar Deus. Nós precisamos apoiar as ideias de Deus, que são ideias maravilhosas, mas nós precisamos apoiar as ideias
de Deus. Tá? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te governe e te ilumine para todo sempre. Amém.